chegou a reportagem que eu estava esperando, porque a reportagem vai trazer novidades. Estão presos mãe e padrasto do menino Pedrinho. Giovana é a mãe, está presa. Jefferson, o padrasto, preso. Os dois são acusados de participação na morte da menina, na morte do menino de apenas 2 anos, o Pedrinho. Ele por ter matado a criança e ela por ter sido conivente. Esse caso comoveu o Brasil. Eu acho que o Cidade Alerta foi o primeiro programa a trazer essa história, já faz um tempo. E eu vou lembrar para você, o Pedrinho, pode encher a tela com um garotinho, lindo, menino, cheio de vida, 2 aninhos. Ó, e tava sempre comendo ou bebendo alguma coisa, dá uma olhada, pegou um milkshake ali, ó. A hora que experimenta a primeira vez com uma criança é um negócio maluco, né? Ó lá, ó. Chega de mamadeira, tá cansado de leite, aí vai e toma um leite com chocolate. Aí muda a coisa. Olha as fotos do garotinho. O que aconteceu? Ele estava em casa, sozinho, com o padrasto Jefferson, a mãe Giovana estava trabalhando e de repente o Jefferson aparece no hospital com o Pedrinho já desacordado. O padrasto disse que ele caiu no banheiro. Os médicos tentaram reanimar o garotinho, mas ele não resistiu. E aí, a avó do Pedrinho pediu ajuda do Cidade Alerta porque ela tinha certeza que o Jefferson estava escondendo alguma coisa. Aí a polícia pediu o exame necroscópico do garotinho e agora saiu o resultado. O Pedrinho morreu asfixiado. Mataram o menino segundo o exame. E o Jefferson era quem estava com ele em casa. O padrasto se mudou para o interior de São Paulo e a polícia foi buscá-lo logo cedo. Olha só, amanheceu, a polícia chegou no interior de São Paulo, no momento que ele recebe voz de prisão. Ó. Pelo assassinato do Pedro Henrique. Tá? O laudo pericial constatou asfixia. Você asfixiou ele usando a sua mão? O que você fez? Não fiz isso, senhora. Eu juro por Deus, não. Eu cuidava Você dele. tem. Coloca ele lá que eu vou ler, eu vou falar de. Pela morte do menino Pedro Henrique, pelo assassinato do Pedro Henrique, baseado no laudo pericial que constatou que você asfixiou o menino. Eu não faço isso. A policial está relatando para ele por que ele está sendo preso, por que ele está sendo conduzido, por que ele vai ser trazido para São Paulo. Tá? Ele é um exame técnico que foi feito pelo médico legista. Ó, ela explica tudo para ele, a delegada. A asfixia direta, que inclusive você deve ter usado a mão para tampar o nariz e a boca do menino. O corpo fala, mesmo sem vida. Já a mãe da criança, a Giovana, estava no litoral, Guarujá. Olha o momento em que ela recebe voz de prisão também. Dá uma olhada. Tá de bolsa, moletom. Quando ela chegou à delegacia de Santa Isabel, ela tentou ainda dar um chute no nosso repórter. A mãe acusada pela morte do filho. Você foi negligente. Léo Lara. Você foi comemorar em uma festa um dia depois, é o que a polícia aponta. É a sua chance de falar. Foi ele mesmo, ela tá me empurrando aqui, tá dando chute. Você se arrepende desse relacionamento abusivo? Não vai falar nada, vai se manter em silêncio. É a sua chance, nem a sua mãe te defende. Por que ela ficou nervosa? Porque o Léo Lara perguntou sobre ela ter sido vista numa balada um dia depois da morte do próprio filho e outro dia também. E o filho morreu e balada. Eu que tô num trampo lascado aqui, hoje é quarta-feira. Segunda trabalho, terça trabalho. Quarta-feira, hoje, saio daqui, vou pra casa, descansar, jantar, dormir, berço. Ela que perdeu um filho. Olha onde ela aparece, ó. Imagem na tela. Ó, rebolando o popozão, ó lá, chão. E o outro dia, outra imagem, outra dança, ó. E ela vira pra câmera. E ela, é ela que fala ou alguém fala? Olha o julgamento. Olha o julgamento! Deu pra ouvir aí ou não, Gastelli? Deu pra ouvir. E não é pra julgar? Desculpa, gente. Sim. Aí não é julgar, aí é só constatar.
Se o teu filho morre na segunda, como é que se aparece na balada na terça? Se o teu filho morre na sexta, eu não posso perder o fim de semana. O filho morreu na sexta, no sábado eu vou lá, chão. Como que faz isso? Isso não é mãe, que eu disse aqui, né? Realmente isso daí não pode ser chamado a mãe, não tem nenhum sentimento, não tem nenhum remorso, não tem nada, né? Então, infelizmente, tem que ficar trancada. Guastelli, no meio da reportagem que estava sendo preparada hoje, olha o que o Léo Lara descobriu sobre o casal preso pela morte de Pedrinho, uma vítima. Veja comigo. A mãe que agora esconde o rosto ao ser conduzida presa. Você foi comemorar em uma festa um dia depois. É quem aparece nesta imagem dançando ao lado das amigas apenas um dia depois de Pedrinho ser morto. E ainda debocha na legenda, falando em julgamento. Tá me empurrando aqui, tá dando chute. Os dias que deveriam ser de luto foram de festa. Esta outra gravação é da primeira semana depois da tragédia. Giovana, de 18 anos, foi presa no Guarujá, litoral de São Paulo, enquanto trabalhava nesta loja. Mas quem antes não parecia esboçar qualquer reação, agora se desespera já atrás das grades. A mega operação dos policiais de Santa Isabel cumpriu mandados no litoral e no interior, onde estava o assassino. Jefferson, de 21 anos, é acusado de matar Pedro Henrique por asfixia. Os policiais chegam nesse momento para cumprir o mandado de prisão do Jefferson. Estamos em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Os policiais percebem a aproximação de alguém na garagem. Os policiais com a arma em mãos, nunca se sabe qual vai ser a reação. Jefferson já está preso, algemado pelos agentes da Polícia Civil. A delegada informa agora o motivo do mandado de prisão. Você está sendo preso pelo assassinato do Pedro Henrique. Tá? O laudo pericial constatou asfixia. Você asfixiou ele usando a sua mão? O que você fez? Não fiz isso, cara. Eu juro por Deus do céu. Você tem o direito de permanecer em silêncio, conversar com a sua advogada, é o seu direito constitucional de se manifestar em juízo. Olha, a gente repara que ele tenta usar a companheira como testemunha a favor dele. Nem imagina que ela também está sendo presa neste momento. Doutora, de verdade, a mãe dele sabe o cuidado que eu tinha com o menino. A mãe dele também está sendo presa neste momento. O Jefferson vai ser conduzido para a viatura da Polícia Civil e o Jefferson ainda faz um pedido aos policiais. Posso dar um abraço? Posso falar? Depois você abraça. O caso começa no dia 27 de julho. Pedrinho ficou sozinho com o padrasto em casa enquanto Giovana trabalhava. Jefferson leva o menino desacordado para o hospital. Pedrinho não resiste. Como que uma criança de 2 anos tá ali brincando, se divertindo no banheiro, o banheiro tá seco, não tem um brinquedo. Quando eu olhei, as câmeras estavam desligadas. Eu falei, Giovana, por que nessa hora a câmera tá desligada? Ela tinha que estar ligada 24 horas. Quem desligou? A gente não sabe dizer. A investigação que colocou a mãe e o padrasto atrás das grades só avançou depois dos mais recentes laudos da perícia técnica. Os primeiros resultados ainda eram inconclusivos e mesmo assim já afastavam completamente as versões apresentadas por Jefferson. Só que agora os peritos foram categóricos ao afirmar que Pedrinho foi morto por asfixia. O padrasto teria usado a própria mão para cometer o crime. Quando ele levou o Pedrinho até o hospital, ele disse para a atendente que o menino havia caído da escada, já para o médico que o menino havia caído no banheiro. O médico legista conseguiu emitir um laudo definitivo, cuja causa da morte ficou caracterizada como asfixia direta. Quando o Cidade Alerta entrou no caso, a mãe de Giovana acusou Jefferson de ser violento e apresentou mensagens que recebia da filha. O Jefferson me bateu de novo. Jefferson teria ciúme do pai de Pedrinho, o que teria feito o menino virar vítima dele. Briga com meu
isso aí, que eu desci com o Pedro, ele falou que eu dava de risadinha pro Moisés, sendo que o Moisés nem veio, mãe. Mesmo após a morte da criança, Giovana chegou a mandar mensagens defendendo Jefferson. Se for feito algo e o laudo provar o contrário, todos vão pagar por isso. As equipes chegam nesse momento aqui na delegacia de Santa Isabel. Os policiais que desde a madrugada estão nas ruas e conseguiram efetuar a prisão no litoral de São Paulo. É essa viatura descaracterizada que chegou no endereço levantado pelo setor de inteligência na casa do tio da Giovana. Ela não estava no local, os policiais não desistiram e acabaram encontrando a jovem no local de trabalho. E a Giovana, a mãe acusada pela morte do filho. Você foi negligente com seu filho? Você foi comemorar em uma festa um dia depois, é o que a polícia aponta. É a sua chance de falar. Foi ele mesmo, ela tá me empurrando aqui, tá dando chute. Você se arrepende desse relacionamento abusivo? Não vai falar nada, vai se manter em silêncio. É a sua chance, nem a sua mãe te defende. Ela não quis conversar com a imprensa, sendo conduzida pela doutora Regina, que comandou essa investigação e conseguiu chegar a um desfecho, apontando a participação não apenas do padrasto, mas também da mãe. Durante todo esse processo em que essa criança sofreu os maus tratos, que não é de hoje, a mãe estava conivente com a situação. Isso ficou claro. Diversos relatos de testemunhas indicando que o menino, em outra oportunidade, também teria aparecido com os olhos roxos, inchados. E ao indagarem tanto a mãe quanto o padrasto, ambos afirmaram que o menino, adivinha, havia caído no banheiro. A mesma história. E um dia depois da morte, foi nessa adega que ela comemora como se nada tivesse acontecido. Não demonstra arrependimento e é de uma frieza que impressiona. Na verdade, ela foi para... Tem 2 vídeos que foram colocados em redes sociais, um dia depois da morte do filho e o outro no dia 26, em que ela dança, bebe e curte a vida ali como se nada tivesse acontecido. Por telefone, a avó de Pedrinho comentou a prisão da filha e do genro. Eu estendi a minha mão, meus braços, fui de corpo inteiro para ela ficar do lado da gente, para ela acreditar que sim, que Jefferson tinha feito isso. Ela não quis acreditar. Ela colheu o que plantou. Ambos responderão por homicídio doloso. Ele, por dolo direto. Ele estava com a vontade de causar o resultado. Ela, pelo dolo eventual, ela assumiu o risco. Ela disse assim, tanto faz se meu filho morrer ou não, porque ele está na mão de um indivíduo que já vem causando maus tratos e já trata o menino de uma forma inapropriada. E ela, sabendo disso, deixou o filho dela, um bebê, de 2 anos, na mão desse indivíduo. Por isso que é importante uma boa investigação. A delegada está por dentro do caso e ela não vai cair numa conversa qualquer. Por quê? Porque se a gente pegar aqui a reportagem com ela chorando para a mãe, dizendo que está sendo agredida pelo namorado, que é o Jefferson. Mãe, ele me viu aqui, me bateu, ele falou que eu estava com o Moisés, que é o pai do Jefferson, e eu não estava não, tal. Aí você fala, poxa, ela é vítima também, né? O Jefferson teria causado a morte da criança. Mas aí você fala, a Giovana também é vítima. Calma que eu vou... Não fica brava comigo que eu vou explicar. Esse é um olhar quando falta informação. Porque ela estava sofrendo no relacionamento, deu para perceber. Mas quando o filho morre... Tem câmera na casa, a câmera foi desligada minutos antes da criança cair sem querer. A criança caiu. E a câmera? A câmera foi desligada minutos antes. A criança foi levada às pressas para o hospital, morreu. Nessa hora a menina já tinha falado, para um pouquinho, eu vou na polícia, meu filho... Ela estava trabalhando, ela não participou da morte diretamente. Por que a polícia pediu a prisão? Porque a criança já vinha sofrendo, porque esse Jefferson aqui... Ele tem ciúme do ex da Giovana, do pai do Pedrinho. Ele tem ciúme. Então, quando você olha por aqui, você fala, poxa, a Giovana é vítima. Mas no dia seguinte, ou nos dias seguintes, porque são vários dias, ela vai pra festa, a criança morre numa quinta, na sexta ela tá numa balada, no sábado ela tá numa... Olha essas imagens. Dias depois do filho morrer... Só pra matar você.
E ainda debocham. Olha o julgamento. Agora abre o áudio, ó. Galdino. Olha o julgamento! Olha lá. Aí eu tô com a delegada. Aí eu assino embaixo. Falou? Só que é o seguinte. Imagem dela na balada. Chão, 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 chão. Nem aí pra criança que morreu. Nem aí. Hoje caiu a ficha. Troca a imagem, Duriel. Agora é tarde, Guastelli. Infelizmente é muito tarde, porque ela podia ter evitado a morte do filho, porque ela já sabia do comportamento agressivo do atual companheiro, né? Com relação à criança, ela podia ter evitado tudo isso daí. A investigação está de parabéns, a delegada aí, porque, como você disse, precisou puxar esse fio aí anterior para saber de todos esses problemas que a criança já vinha sofrendo e a mãe não fez nada. Então, ela vai responder também por homicídio com dolo eventual e eu acredito também que o Ministério Público vai colocar também por omissão, porque a mãe foi omissa, né, em proteger essa criança, Gotino. Olha, e sabe quem tá mais sofrendo com toda essa história? Eu não posso falar do pai da criança porque eu não conheço, não vi, mas a avó dessa criança, ela queria cuidar, ela queria... Olha, bota aquela foto, eu queria falar daquela foto, Duriel. Pode pôr aquela foto do moleque, o moleque matando um milkshake a primeira vez, bicho. Se eu, hoje, tomando um milkshake, a gente já fica maluco, que é uma delícia, Você imagina o garotinho tomando um milkshake pela primeira vez. Ó, já deram um grande pra ele, a avó deu um grande pra ele. E o moleque tá falando, meu, isso aqui é bom, é isso que eu quero. Aquele TT que eu tomava não vale nada, eu quero tomar um desse. O garotinho tava descobrindo as coisas da vida agora. Tem uma que ele comendo um pãozinho. Tem outras fotos desse garoto. E a avó agora olha no celular, não tem mais o netinho pra ela cuidar, pra brincar. Agora, a menina, a Giovana, podia ter feito algo. Olha ele aí, ó, numa festinha. Comendo docinho, o moleque descobriu que é um brigadeiro, um beijinho. Meu Deus do céu. Só que entrou esse nojento na vida desse garoto, né? Porque esse menino ele já era maltratado, porque o cara tinha ciúme da mãe com o ex. O Jefferson não gostava, porque a Giovana tinha um ex, que é o pai do Pedrinho. Então esse menino, o que ele sofreu, meu pai do céu.